A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho muitos testemunhos para contar desde a minha conversão, mas eu vou reservar um de um puxão de orelha que Deus me deu. Alguém já levou algum puxão de orelha de Deus? Levanta a mão, quero ver quantos que já levaram. Eu já levei. E eu levei numa situação muito, até trágica, até ousada, vontade até de dar risada, né? No ano de 91, logo que a gente se mudou para o Bairro Novo, nós estávamos congregando na igreja do Prado Velho, daí a gente se mudou para o Bairro Novo em 91, a igreja tinha se instalado ali, e como eu trabalho com manutenção industrial, eu tinha cliente em Maringá. Na época eu não tinha carro ainda, então eu fui quinta-feira à noite para Maringá, cheguei sexta-feira de manhã, e teve um senhor lá que eu faço serviço, ele me convidou para passar um final de semana bem na época do carnaval, passar uns dias com ele, tirar umas férias lá na beira do Rio Paraná. E fui assim, até pensei, digo, será que vou ou não vou? Ele disse, não, você não vai gastar nada, vamos lá. E eu fui. E muitas vezes Deus fala com a gente de umas maneiras até engraçadas, né? E eu sei que eu digo, vou tirar umas férias, tranquilo, né? Nem me lembrei do sábado, né? Veja como é que é a coisa, né? Digo, vou dar uma descansada. E fomos lá, daí na sexta-feira de tarde a gente foi lá para o Porto São José, preparamos tudo, sábado de manhã a gente saiu de barco e foi pescar. Mas, naquele dia estava chovendo, eu estava com capa de chuva, calça comprida e não sei nadar. Tem mais essa, hein, irmãos? Eu não sei nadar. E onde nós estávamos pescando, passando com o barco, a profundidade do rio ali é na faixa de 20 metros de fundura, que passa aquelas barcaças carregadas de soja, então tem que ser um canal bem fundo. E eu não sei o que era bem de manhã, umas 9 horas mais ou menos, eu não sei o que o homem foi fazer, se ele foi me dar um susto, o que foi fazer. Eu sei que ele deu uma chicoteada no barco e eu só dei uma cambote e caí na água, né? Caí na água, afundei a primeira vez, afundei a segunda vez. Daí na terceira vez eu falei para ele, desliga o motor que eu vou subir aqui por trás, né? Na terceira vez, quando eu afundei, eu digo, que eu abri os olhos que eu vi por baixo, digo, Senhor, eu estou perdido. Eu só sei que quando eu entrei dentro do barco, irmãos, que eu fui falar com o rapaz do barco, eu digo, ó, me deixa no canto, na beirada lá. Eu tremia, de baixo até em cima, eu não sei o que tremia mais, se é minhas pernas, meus braços, o que tremia mais. Daí quando ele parou lá no barranco que eu desci, que eu me sentei, primeira coisa que veio na minha cabeça, lembra-te do dia do sábado para santificar. Eu digo, Senhor, eu estou exatamente no lugar onde tu queiras que estar, mas estou errado e te glorifico, porque mais uma vez tu provaste que tu me salvaste desse lugar, né? Porque 20 metros, uma correnteza grande, como é que eu ia sair de lá? Não tinha como. Então Deus, numa hora muito difícil, Ele me provou que Ele está lá. Daí nós voltamos para casa e à tarde o rapaz, almoçamos, daí o rapaz para mim assim, ô Sérgio, vamos pescar? Eu digo, não, deixa eu ficar sentado aqui onde eu estou, que aqui eu estou pelo menos mais seguro. E eu vejo assim que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Mas nós vemos que Deus tem que ser em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar. E eu vejo assim que, a partir do momento que a gente vai tentar fazer a nossa vontade, a gente só se ferra, né, Douglas? Quantas vezes a gente só se ferra, né? Por quê? Porque Deus tem planos para cada um de nós. Para mim, para você. E eu vejo assim que Deus faz coisas grandiosas. Eu vou contar mais um bem rápido de uma cura que Deus fez, irmãos. Bem rapidinho. No ano 2002, a Cássia está aí de prova. Nós fomos, logo que a Cíntia, era mais ou menos 2002, que a Cíntia se mudou para Manoel Ribas. A Cíntia e o Valderê é minha filha e meu genro. Eles foram se mudar para Manoel Ribas. E como lá não tinha igreja, diaconisa, a gente, de vez em quando, a gente fazia umas caravanas e ia lá cantar, louvar a Deus e fazer culto lá, né? E numa dessa viagem de 2002, eu passei uma noite muito terrível, eu não consegui dormir, eu fiquei a noite inteira andando na calçada fora, mas passei mal mesmo.
cheguei em Curitiba, eu fui fazer uns exames. Na época eu já tinha plano de saúde, da Clean lá. E eu sei que quando eu cheguei lá para fazer os exames, que eu vi a correria dos médicos, eu fiquei assustado. Fiquei assustado. Porque o médico começou a mobilizar todo o lugar onde nós estávamos lá, porque a minha situação era difícil. Daí eu perguntei para o médico, eu digo, senhor, doutor, o que está acontecendo? Ele disse, não, você está com água no pulmão, derrame de pleura. Metade do teu pulmão já está tomado. E eu cheguei para o médico e digo, mas como pode ser isso? Ele disse, não. Daí ele tirou um raio-x e mostrou, ele disse, ó, metade do teu pulmão está tomado. Daí eu fui com a esposa dele, que é pneumologista, a doutora Clarissa. Daí ela falou para mim assim, está feia a tua situação. Eu digo, não, doutor. No próximo raio-x que eu vier trazer para a senhora aqui, eu tenho certeza que não vai ter mais nada. Ela para mim disse, você está confiante. Eu digo, eu confio num Deus que tudo pode, falei para ela. E nisso, eu fui lá, fiz outros raios-x e tudo mais, ficou um raio-x antigo lá. E nisso, quando eu peguei o raio-x e levei para ela, nem vi que era antigo, eu entreguei para ela, disse, quando ela olhou assim, ela disse, ó, Sérgio, infelizmente a tua situação não mudou nada. Daí eu fiquei meio assim preocupado, digo, Deus sabe todas as coisas, falei para ela. Mas você ficou meio triste, digo, não fiquei triste não. Eu digo, não fico triste porque Deus sabe todas as coisas. Eu cheguei 7h da noite em casa, ela me ligou e disse, ó, Sérgio, o raio-x que você me trouxe é um antigo que tinha ficado lá, e agora eu fui ver lá, peguei os novos, e no teu pulmão não tem mais nada. Então a gente vê que Deus tem coisas muito grandes para fazer na vida de cada um. Porque naquele momento em que eu estava lá, deitado lá na enfermaria, eles precisavam tirar um líquido aqui do pulmão para fazer uma biópsia, para ver o que era, né? E eu sei que eles furaram 3 vezes lá e não conseguiram pegar o líquido. Daí eu falei para o doutor que estava lá, ele disse, não, orei, eu digo, doutor, pode furar agora e pegar o líquido. Não, mas você já judiei demais, eu digo, não, pode furar que você vai pegar. Ele foi lá, pegou o líquido. E nesse momento eu virei para o Senhor, fiz que nem Ezequias 6. Digo, Senhor, eu sou ministro de louvor da tua casa, eu te louvo, canto no grupo de louvor, eu não aceito essa situação. E a resposta veio. Quando ela pegou o raio-x, eu não tinha mais nada. E eu fiz exame depois disso, não ficou nem mancha, irmãos. Nem mancha. Então, todas as coisas que a gente tem conseguido de Deus é isso. Quando eu vi esse testemunho da Paula, eu me emocionei muito de ver a vitória que Deus dá. Por isso a nossa fé, ela precisa ser muito maior do que todas as coisas. Porque muitas vezes a gente pede alguma coisa, mas será que o Senhor vai fazer isso aí tão pequenininho? Deus faz coisas pequenas e faz coisas grandes. Coisas que muitas vezes nós não imaginamos, né? Porque testemunhos, todos nós temos de monte que nós vimos. E muitos nós não chegamos a ver, né? Libertação e tanto mais. Mas eu vejo que Deus, na minha vida, Ele tem trabalhado muitas coisas. Se eu fosse contar meus testemunhos aqui, eu passava a noite e era pouco ainda, porque a gente vê que Deus, cada dia que a gente sai da nossa casa, Deus nos dá uma libertação, Deus nos dá uma vitória. E eu compartilho isso com muito prazer, porque meu Deus é um Deus poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, por esses testemunhos que nós ouvimos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte de um livro que tem como tema o poder através da oração. Ele diz assim: estamos constantemente empenhados, algumas vezes obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. Mas o plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens e mulheres são o método de Deus. Por que eu estou falando isso? Em Isaías, capítulo 43, versículo 10, se você depois quiser conferir na sua Bíblia, a palavra do Senhor diz que
nós somos testemunhas de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos designou para que nós fôssemos suas testemunhas. Testemunhas de quê? Para quê? Nós hoje estamos aqui reunidos, somos salvos em Cristo Jesus, amém? Amém, glórias a Deus. Mas tem pessoas lá fora que ainda não conhecem esse Deus, que ainda não entregaram as suas vidas ao autor da criação, a esse Deus que nos formou, que nos criou, que nos dá o fôlego de vida, que nos abençoa, que nos sustenta todo dia, que nos livra dos males deste mundo, que está conosco em todos os momentos. É para isso que Deus nos chamou, para nós sermos suas testemunhas. E neste culto de evangelismo do próximo mês, nós seremos testemunhas de Deus. Por quê? Eu vou convidar alguém. Você vai convidar alguém. Você vai trazer alguém que você conhece que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa de salvação, que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa entregar a sua vida ao Senhor e saber que é bom servir ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados, que vocês tenham isso em seu coração, em sua vida, em sua mente. Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos suas testemunhas, para pregar o Evangelho, para levar as boas novas, para falar dos milagres e das bênçãos que Deus Ele produz na vida daqueles que o servem. E que somos eu e que somos você. Todos os dias, o Senhor Ele nos livra de algo. Ele abençoa as nossas vidas. E nós só temos que agradecer, testemunhar, falar, dizer, porque esse é o nosso Deus. Amém? Neste momento, eu gostaria de convidar a irmã Beni também, que ela estará compartilhando com nós do seu testemunho, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus em Salmo 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar?
o que é limpo de coração, o que é limpo de mãos e puro de coração. E não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? É esse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós dobramos os nossos joelhos e fizemos as nossas orações. E acima de tudo, nós confiamos no Senhor, a nossa fé, ela é aumentada para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Neste momento, eu convido o grupo de louvor que estará louvando ao Senhor com 3 louvores. Logo após, o presbítero Paulo tem a oportunidade de estar trazendo a sua meditação para nós nesta noite. E vamos continuar adorando ao Senhor, irmãos. Vamos continuar louvando, exaltando, glorifiquem o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de receber a minha e a sua adoração. Tantas coisas Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso, que o nosso Deus seja louvado. Glórias a Deus, né? Que a palavra de Deus diz que darei a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Eu não teria como pagar, irmãos. Eu não teria nada de bom que pudesse oferecer a Deus. Mas Deus ofereceu o melhor para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Glórias a Deus. Ofereceu o seu Filho. Por isso, nós vamos louvar esse Deus pelo que Ele é. Um Deus grandioso. Aleluia. Glórias a Deus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir a doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei
Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Adoramos esse Deus porque realmente Ele fez coisas grandiosas na vida de cada um aqui. Pelos testemunhos que foram contados, e você que não teve oportunidade, eu tenho certeza que Deus fez coisas grandiosas. Por isso nós precisamos louvar esse Deus cada dia. Aleluia. Em adoração, prostro-me diante de ti.
atento para ouvir a voz de Deus essa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Oh, glórias e honras sejam dadas a ti. Encontrei
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nada vai se comparar com o dia da volta de Cristo, né? Que a gente possa estar todos juntos nesse dia, desfrutando desses momentos maravilhosos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Se os irmãos quiserem sentar, eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Que enquanto eu estava louvando o Senhor aqui na frente, Ele tocou no meu coração de eu dar esse testemunho. Que há alguns anos atrás, eu trabalhava ali na HSBC e eu estava fora da igreja. Assim, que quando eu era pequenininha, eu lembro que eu vinha aqui para a terceira, eu fazia a escola bíblica ali atrás e tudo mais. Depois me afastei, saí da igreja e estava trabalhando na HSBC ali, e lá eu conheci a Laura, que está ali atrás. E a gente lá ficava conversando. Ela estava aqui na terceira e eu ainda não tinha voltado para a igreja. E a gente ficava conversando lá e ela ficava falando das coisas para mim assim que acontecia aqui na terceira. Daí ela ficava, trancinha, aconteceu isso e aquilo, você lembra? Daí eu ficava assim, falava de tal pessoa, eu não lembrava. E, nesse mesmo tempo, foi o pastor Wagner lá para a igreja do Bairro Novo, e daí ele começou a ir na minha casa fazer visita, e eu fumava, e fumava bastante, eu fumava muito. E o pastor Wagner chegava lá em casa, daí o meu marido saía lá na porta e falava, o pastor está lá no portão. Daí eu falava para ele, abre toda a casa, e lá ia nós apagar cigarro, e dar aquela, assim, tentar ventilar um pouco a casa correndo, e, sabe, assim, ficava braba do pastor estar chegando no portão de casa. E daí ele entrava, conversava com nós, e vinha aquela paz, e quando ele ia embora, eu sentia vontade que ele continuava. Aí eu chegava no serviço na segunda-feira lá, e eu passava o relatório. E a gente ficava conversando. E até que Deus foi trabalhando no coração dele, no coração do presbítero Elias, eles começaram a fazer um estudo bíblico lá em casa. E assim, eu voltei para a igreja. Só que eu fumava muito, eu não conseguia parar de fumar, sabe? E daí, lá no meu serviço, eu ficava conversando com ela, assim, falando que eu tinha voltado para a igreja e ficava fumando. E aquilo me dava uma vergonha tão grande. E eu falava, Senhor Jesus, como é que pode eu estar assim, eu ter voltado para a igreja e não conseguir parar de fumar? E eu chorava muito, porque eu não conseguia. E daí, lá no serviço, é aquela coisa que a gente fala muito dentro da igreja. Dentro da igreja você é uma coisa, lá fora você é outra. E comigo estava acontecendo isso. Dentro da igreja eu era uma pessoa. Eu saía da igreja, chegava na esquina, eu já acendia um cigarro e ia embora fumando. E aí o pastor foi lá em casa, daí foram marcado o meu batizado, daí eu olhei para a cara dele e falei, pastor, eu não sei se eu vou batizar, porque eu não consegui parar de fumar ainda. E eu lembro que eu falei isso, e ele mudou de assunto e nem me deu bola. E assim, sabe, era como se ele não tivesse escutado que eu tinha acabado de falar com ele. E daí chegou o dia do meu batismo, ele não tinha falado nada, eu fui e batizei. E daí a gente batizou e saí do batismo naquele final de semana que ficamos lá na chácara, tudo eu não fumei. Cheguei na minha casa, lá vai eu acender um cigarrão. E daí depois cheguei lá no banco de volta, comentando com ela, e lá foi eu que eu tinha me batizado e estava com o cigarrão. E daí eu não sei se ela lembra que a gente estava sentado no refeitório e eu abri a boca a chorar. E chorando com ela, eu falei assim que eu estava batizada e eu não conseguia parar de fumar. E aquilo foi tão triste, tão triste. E depois eu fui embora, e acho que era pertinho do final do ano, a gente desceu para a praia. E lá na praia, o Espírito Santo fez um trabalho muito grande no meu coração, assim, que daí eu estava junto com a minha mãe, junto com o meu padrasto, e com a minha tia, que nessa época não estava fumando. Então, eu estava assim, longe de pessoas que estavam fumando ali, e não senti desejo mais nenhum de fumar. E quando eu voltei para Curitiba, eu já estava totalmente liberta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu voltei para a igreja, eu faço parte do ministério de louvor. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Convido, vamos ler a palavra de Deus, por gentileza. Romanos 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé.
Orem por mim. Amado e eterno Deus, aqui estamos nós reunidos neste momento. Já ouvimos testemunhos maravilhosos. Estamos sentindo de forma maravilhosa a Tua presença em nosso meio. Pai, eu vou falar aqui uns 10 minutos, eu acredito, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor um grande milagre. Nesses 10 minutos, ou 15 que seja, que o Senhor, pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande poder, o Senhor venha falar com a Tua palavra, através do poder do Espírito Santo de Deus, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Paz do Senhor para todos os irmãos. Glórias a Deus por estarmos aqui reunidos. Parabéns às mulheres, a SOFAP. E graças a Deus pela presença de todos nesta noite, nesta quase meia vigília, onde nós estamos aqui já, só com os testemunhos que nós ouvimos aqui, já estamos tremendamente felizes. Só com esses testemunhos eu já vou para casa assim super feliz, não precisava nem pregar. Como Deus é maravilhoso, como Deus cuida dos seus filhos, como Deus, Ele olha para nós. Estamos falando sobre oração, sobre fé. E como disse aqui em Romanos 1, versículo 17, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá da fé. Mas nós ouvimos aqui uma irmãzinha pregando sobre oração. E a vigília é isto, oração e fé. E nós sabemos que para nós sobrevivermos, ela citou, alguém falou aqui, nós vivemos em uma guerra e isto é verdade. Nós não podemos fechar os nossos olhos, não podemos fechar a nossa mente, não devemos em hipótese alguma nos esquecermos que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, buscar primeiro o reino de Deus. E alguém disse aqui também, não saia de casa sem orar. A mamãe falava isso para mim. Então, a primeira coisa hoje em dia que nós precisamos fazer, antes de nós sairmos de casa, nem que seja segundos, buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando você ora, o Senhor vem, e aí Ele trabalha, e Ele acompanha você por onde quer que você andar. Orar, e a irmã leu 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar. É a chave para nós vencermos este mundo que está aí fora. E a fé. Porque sem fé, como nós já sabemos, é impossível agradar a Deus. É importante nós lembrarmos que nós que estamos aqui somos felizes. Porque ninguém aí fora sente essa presença maravilhosa de Deus como nós. Ninguém. Nós somos felizes. Só o fato de você estar aqui sentindo essa presença de Deus aqui. O fato de você abraçar o teu irmão quando ele abraça você é um abraço diferente. É um abraço de Deus, é um abraço de Cristo. Isto não tem lá fora. Muitas pessoas estão infelizes, muitas pessoas estão decepcionadas. Algumas pessoas aí fora são infelizes porque se decepcionam, frustrações, muitos problemas, e não conseguem encontrar felicidade. Mas nós encontramos a felicidade. Cristo Jesus. E nós sabemos que esse mundo que nós estamos vivendo causa medo. A gente liga a televisão de manhãzinho, já é tragédia, tragédia em cima de tragédia. Só tragédia. Só coisa negativa. De vez em quando, no finalzinho do jornal,
eles colocam uma notícia boa para ver se consegue melhorar um pouco de tantas notícias desagradáveis. E vemos, irmãos, que esse medo, às vezes, também, ele afeta nós cristãos. Medo dos filhos serem assaltados, medo do mal, medo de assaltantes, medo dos colegas de trabalho, medo de perder o emprego, às vezes nós temos isso também. Nós vivemos em um mundo que, para nós vencermos o medo, para nós vencermos essas dificuldades, nós precisamos, como diz lá em, acho que é 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jesus, ele nos dá um grande exemplo de oração. Um grande exemplo. Em Lucas 5,12 diz que Jesus, ele passou a noite inteira orando, antes de escolher os 12 discípulos. E aí eu pergunto para nós cristãos, quanto tempo você está orando? Mas por que você está perguntando isso? Porque nós vivemos em um mundo onde muitas coisas nos influenciam de tal maneira que nós corremos muito. E parece que não temos mais tempo para orar. Se você não se disciplinar, se você não parar um pouco, você não consegue orar. E a irmã aqui deu um exemplo extraordinário. A disciplina que ela teve para orar. Não foi fácil. Foi fácil? Não foi fácil. Ela teve que se disciplinar. Ela teve que entender. Ela teve que dominar. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso clamar ao Senhor. A única forma de nós sobrevivermos espiritualmente e continuarmos sentindo esse poder maravilhoso de Deus que estamos sentindo nesta noite é através da oração e da fé. Algumas pessoas sofrem, como eu disse, têm medo, estão decepcionados, porque não têm esperança. E algumas pessoas sofrem com traumas. Às vezes um acontecimento negativo acontece na vida da pessoa. Quantas pessoas aí fora que estão sofrendo? São pessoas, muitas vezes, que sofrem com violências, crianças que são violentadas, acidentes. Às vezes também a gente pode se decepcionar também dentro da igreja, quando a gente perde alguém que a gente ama. E alguns acontecimentos, muitas vezes, eles acabam formando uma muralha que impedem a ação de Deus em nossas vidas. Quando acontece alguma coisa em determinada área da sua vida, e você diz assim, isso não podia acontecer comigo. Mas você não pode parar de orar, porque quando nós paramos de orar, entra em ação o homem racional. Mas se você estiver em oração, eu quero dizer para você, meu irmão, que até na hora de um velório, de uma morte, o cristão é abençoado. Sabe por quê? Ele morre para aqueles que estão lá fora. Para nós ele não morre, ele dorme. O cristão é assim. Até a morte de um cristão, em Salmo 116, verso 15, diz que a morte dos seus santos, ela é preciosa aos olhos de Deus. Nós somos abençoados, nós somos felizes, porque nós temos esperança, porque nós temos fé, porque nós temos, pela fé, uma certeza extraordinária que um dia Cristo Jesus, ele vai voltar com milhares de anjos. E nós, aqueles que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados e transformados. E nós temos uma nova morada. Por mais que Deus tenha abençoado-nos a nós, a cada um de nós, com nossa casa, nosso carro, nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Pela fé, nós temos uma grande alegria, uma grande esperança e uma grande certeza que Jesus já tem preparado algo para mim e para você. Amém, irmãos? Deus, Ele nos ama tanto que Ele preparou algo para você, para nós. Por isso nós somos felizes pela fé que temos e continuamos orando, porque é através da oração, somente através da oração, que nós vamos alcançar essa nova terra. Se parar de orar, aí não dá certo. Mas nós
Como eu disse, às vezes temos muralhas. Muralhas que muitas vezes impedem a ação de Deus. Algumas muralhas são por alguma coisa que aconteceu na história da vida do ser humano. Algum trauma. Alguma coisa que às vezes magoou. Está lá dentro, guardado dentro da sua mente. Como se fosse uma pasta no computador. Está ali, não saiu dali. Precisa ser deletado. Precisa ser tirado. E isso às vezes causa uma muralha. Uma muralha que muitas vezes pode ser curado com tratamento, mas também as muralhas podem ser derrubadas pelo poder de Deus. Nós estamos aqui orando e ouvimos testemunhos maravilhosos aqui. E a verdade, irmãos, para nós que somos povo de Deus, é que sempre, quando nós, povo de Deus, nos unirmos em oração, o poder de Deus, a ação de Deus, ele derruba todas as muralhas. Por isso nós, povo de Deus, estamos aqui nesta noite em oração. Por isso nós ouvimos testemunhos maravilhosos. Uma cura, o livramento de um assalto. O camarada assaltou, mas nem tocou na irmã. Maravilhas de Deus. A irmã estava lá com um problema. Que maravilha, irmão, de testemunho. E ela buscou a Deus, ela colocou na presença de Deus. E Deus honrou, porque Deus, ele é santo. E a sua palavra é verdadeira. E ele ouve a oração dos seus filhos. Quando nós nos humilhamos, como diz lá, humilhai-vos. Coloque diante de Deus. Às vezes nós temos amigos e nós colocamos tudo para o amigo. A gente chega para o amigo e conta tudo. E às vezes a gente se ajoelha e não consegue. A palavra de Deus diz, lançai diante do Senhor toda a vossa ansiedade. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes nós precisamos chegar diante de Deus e colocar tudo aquilo que você desabafa com seu amigo, com a sua amiguinha, com seu amiguinho, com seu amigo, com seu irmão. Você também pode chegar diante de Deus. A irmã falou isso na pregação, eu estou repetindo apenas. A gente pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou brabo. Senhor, eu estou nervoso. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou decepcionado. Você lança diante de Deus toda a vossa ansiedade. Você lança a sua dor. Você ora a Deus, você busca a Deus. E aí, irmãos, o nosso Deus, ele começa a agir em prol dos seus servos. Porque você está orando ao Senhor. Por isso nós precisamos entender. Deus nos ajuda a vencer o medo. Mas nós precisamos continuar exercitando a nossa fé. Precisamos continuar orando, sem cessar. Isaías 41. Gostaria que você abrisse aí. E eu quero que você escute bem a palavra de Deus nesta noite. E quando eu digo você, eu estou dizendo para você também que talvez esteja desempregado como eu. Você que talvez tenha uma doença. Você que talvez tenha um problema difícil. Você que talvez esteja aflito e está nesta noite aqui nesta igreja, precisando, talvez você tenha orado e pedido uma resposta de Deus. E aqui em Isaías 41, versículo 9 até o 11, diz a palavra de Deus assim: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não rejeitei. Deus escolheu você para ser seu servo, sua serva. Deus olhou para você, você deu uma chance para Deus, e nesta noite você está aqui nessa vigília pela fé que você tem nele, e ele te escolheu. E talvez você esteja orando. E aí Deus diz aqui no verso 10 e 11. Não temas, porque eu
sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus, Ele sempre faz isso conosco, irmãos. Quando nós estamos lá, às vezes, no fundo, quando a gente não tem mais escape, quando a gente não tem mais o que fazer, Ele fala através da sua palavra conosco. Eu sou com você. Você está assombrado, você está desesperado, se acalme. Calma. Eu sou o teu Deus. Por que você está reclamando? Por que você está... Calma, eu sou o teu Deus. Eu vou te dar forças. Eu vou te ajudar nesse problema. E eu vou te sustentar. Porque você é o meu servo. E Deus, Ele trabalha de formas diferentes. Deus, Ele nunca trabalha como a gente quer. Às vezes a gente quer trabalhar, que Deus faça a coisa redondinha como a gente quer. E às vezes Deus não faz. Deus abençoa você de outras formas. Porque Deus é Deus. Às vezes Ele abençoa você de uma forma bem diferente. De repente Ele vai multiplicar lá a tua cesta básica. De repente Ele vai fazer com que o teu gás não acabe. De repente Ele vai fazer com que... Olha, irmãos, Deus é tremendo. Ele abençoa os seus filhos, Ele abençoa o seu povo, mas do jeito dele, não do nosso jeito. O nosso jeito é já, eu quero agora, desse jeito. E às vezes Deus prova a gente para ver se a gente vai orar mesmo, se a gente vai buscar. E aí a gente ora, a gente busca, e aí Deus vem e diz, tá bom, filho, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te dar forças, porque você, meu servo e minha serva, está me buscando. Porque Deus é Pai. Por isso, irmãos, nós devemos ativar a nossa fé. Tomar cuidado para não perdermos nossa fé. Usar a nossa inteligência para ativar a nossa fé. Para que o impossível se torne possível. Por isso, para nós, a última partezinha. Marcos 5. Capítulo 5. Versículo 25 até o 34. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Uma mulher estava sofrendo há 12 anos. Todos aqui sabem como é terrível a gente sentir dor. Eu acredito que todos. Ninguém gosta da dor. Se existe uma coisa que incomoda a gente, que deixa a gente triste, é a dor. Esta mulher, ela estava com dor psicológica, dor no corpo, a dor da perca, que diz aqui no verso 26. Há 12 anos, essa mulher sofria, ela estava lá com uma hemorragia, com fluxo de sangue, e ela havia padecido muito com muitos médicos. E ela gastou tudo quanto tinha, e nada disso adiantou. Antes ela foi a pior. Como é triste a doença. Essa mulher, ela gastou tudo. Não tinha mais. Mas, diz aqui a palavra de Deus, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou para ela, a Bíblia não diz. Imagine esta mulher ouvindo, olha, tem um homem chamado Jesus, que ele faz os cegos enxergarem. Tem um homem chamado Jesus, que ele cura os paralíticos. Tem um homem chamado Jesus, que ele expulsa demônios. Tem um homem chamado Jesus, que ele faz milagres extraordinários, o qual nenhum homem neste mundo já fez. Ela ouviu falar de Jesus. E aí, ela toma uma atitude. Ela vai e toca nas suas vestimentas. E ela diz para si mesma,
se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Eu tenho certeza, se eu tocar nas vestes de Cristo, eu vou sarar. E Jesus está passando, ela vem e toca, e Jesus logo sentiu que o seu corpo estava, ela logo sentiu que secou a fonte do seu sangue, a hemorragia sarou, ela sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Quando nós nos colocamos diante de Deus, povo de Deus, unidos, nós vamos ver grandes milagres de Deus. E ela foi curada, e Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? A multidão, os discípulos falaram: Senhor, olhe para a multidão que te aperta. E o Senhor disse: quem me tocou? E ele olhava em redor, Jesus olhava em redor para ver quem isto fizera. Então aquela mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Às vezes, irmãos, nós devemos quebrar o nosso orgulho. Falta um pouquinho ainda para 15 minutos. Às vezes nós precisamos quebrar o nosso orgulho, porque nós nos tornamos inteligentes, autossuficientes, a gente estuda, a gente está tudo bem com a gente, e às vezes Deus quer que você se prostre, você se coloque lá em terra. Às vezes a gente precisa fazer isto. E o mais importante é que Jesus, ele sempre está pronto para ouvir. Sempre. Sempre. Porque diz a palavra de Deus aqui, meus irmãos, que ela contou toda a verdade para Jesus. E aí eu fico imaginando, a palavra de Deus não diz, mas ela deve ter. Jesus parou, olhou para aquela mulher que foi curada. Fala, minha filha, o que você tem? O que aconteceu? Olha, Jesus, eu gastei tudo, eu gastei com o médico. Aquela mulher cansada, aquela mulher sofrida, ela conta tudo para Jesus e Jesus está ouvindo aquela mulher. Jesus olha para ela com amor e escuta aquela mulher. E assim como Jesus Cristo, ele escutou aquela mulher, ele escuta nós, seus filhos, hoje também. Ele conta, ele ouve a mulher e ela conta toda a verdade. Jesus escutou, e aí Jesus diz: filha, no verso 34, Marcos 5:34, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Talvez alguém nesta noite precise ouvir isso de Cristo. Talvez você não contou todas as verdades para Cristo. Esta é a mensagem de Deus. Nesta noite. Oração, fé. Acredite. Acredite. Deus tem poder para ouvir a sua oração e para fazer milagres. Acredite, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele pode fazer grandes milagres aqui em nosso meio. Porque Ele é Deus Santo, Ele te escolheu, Ele te ama. E Ele diz: tu és meu servo e a minha serva. Esta é a palavra de Deus para você, nesta noite, para nós. Nós estaremos, ao final da nossa vigília, estaremos orando, falando com o Senhor. Na encenação que foi feita aqui do teatro, no começo, a jovem não confiava em Deus. Depois ela passou a confiar no Senhor. Mas chegou um momento que novamente ela não confiou em Deus.
e saiu da presença do Senhor. Irmãos, às vezes isso acontece na nossa vida. Nós confiamos até um certo ponto, confiamos até um certo momento, confiamos até uma certa hora. Depois nós já não confiamos mais, a nossa fé, ela já não está mais com nós. Mas Deus, Ele está ali, pronto a nos ouvir, pronto a nos responder e pronto a fazer milagres em nossas vidas. Eu gostaria de convidar a diaconisa Osana. Neste momento nós estaremos orando, falando com o Senhor. E unidas aqui, nesta última oração, o Senhor coloca no meu coração, se você quer receber uma bênção, se você quer abençoar alguém, vem à frente. Se você precisa de um milagre, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você precisa ganhar pessoas da sua família, vem à frente nesse momento. E como o presbítero acabou de pregar, o Senhor está aqui. Tenha fé. Todos os testemunhos que nós ouvimos, Deus é um Deus de milagre. E muitas vezes, no deserto que nós passamos, muitas vezes nós perguntamos, por que, Senhor? Por quê? Qual o objetivo de estar aqui? E aí nós lembramos, nós estamos aqui para galgarmos a nossa salvação. Porque um dia nós estaremos lá no céu, onde nós não teremos mais dor, onde nós não teremos mais aflições, onde nós não teremos mais problemas, aonde nós seremos redimidos, onde nós estaremos ali com Deus o momento todo para louvar e adorar o seu santo nome. E aí a gente levanta a cabeça e vai. E aí a gente vê o vale. Se você tem um problema e você confia, se você precisa de cura, se você precisa de restauração, se você precisa de libertação, se você precisa de um emprego, se você tem fé, vem aqui à frente. Eu quero convidar o presbítero Elias e o presbítero Paulo para vir aqui. Vamos nos colocar aqui na frente. E se você sentir no seu coração o desejo de orar por alguém que está aqui na frente, venha. Venha, porque o Senhor te usa como vaso. O Senhor te usa como adorador. Amém? Venha. Vamos orar. Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você sentir no seu coração o desejo de orar por alguém que está aqui, venha orar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui. Jesus. Céu em sua glória, que manifestam seu poder, sem linguagem e sem fala, ouço sua voz falando. Firmamento que declaram seu poder.
Muitas são suas promessas, foram feitas para nós, as cumprirá no tempo certo. Nada impossível para o nosso Deus. 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 Rosa de Sharon, estrela da manhã, El Shaddai, Adonai, Elion, Rei dos Reis. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Nós chegamos ao fim desta meia vigília, muito agradecidas a Deus, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso. E eu queria fazer uma última oração, que eu estou sentindo isso no meu coração. As irmãs que fazem parte da diretoria da SOFAP do Bairro Novo e da IAP do Xaxim, eu gostaria que viesse aqui à frente, fazem parte da diretoria, dos departamentos. Eu sei que o Senhor, Ele coloca a obra nas nossas mãos para nós realizarmos, e o Senhor tem nos abençoado. Nós nos consagramos aqui, essas irmãs se consagraram lá. Eu sei que tem mais irmãs da nossa diretoria aqui, trabalhando lá no salão, terminando de aprontar o café. Nós já estaremos indo lá. E o Senhor tem nos abençoado muito. E como eu falei, nós somos separados apenas por templos e por bairros, mas fazemos parte de uma mesma família. O nosso trabalho tem o mesmo objetivo. E nós gostaríamos que nesse momento, você que está aí, levantasse a sua mão e orassem por nós, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de cada uma, que não é fácil, né? Essas mulheres valorosas, essas mulheres que se põem, né, na presença do Senhor para estar trabalhando a cada dia na obra do Senhor. Então nós pedimos nesse momento que você aí do seu banco nos abençoe com a sua oração.
Em nome da Sofap Xaxim, nós queremos agradecer a presença de cada um que esteve aqui. Só Deus